Olá, meu nome é Ivana. Hoje iremos dar continuidade às nossas aulas de Fundamentos Teóricos Metodológicos do Atendimento Educacional Especializado. Na aula de hoje, iremos falar sobre deficiência auditiva, surdez. Segundo a Organização Mundial da Saúde, 10% da população possui algum tipo de deficiência. Dentre esses 10%, 1,5% tem alguma ligação com na deficiência na parte da audição. Agora vamos falar um pouco da diferença entre surdez e deficiência auditiva, segundo a lei. No decreto número 5.626, de 22 de janeiro de 2005, regulamenta a lei número 10.436, de 24 de abril de 2002, e o artigo 18 da lei número 10.098, de 19 de dezembro de 2000, segundo ele, considera-se pessoa surda aquela que, por ter perda auditiva, compreende e interage com o mundo por meio de experiências visuais, manifestando sua cultura principalmente pelo uso da Libras. Então, a pessoa surda, muitas vezes a gente tem o conceito, trazemos conosco o conceito que digamos assim, o termo surdo, ele é ofensivo ou pesado. E às vezes acaba querendo usar o termo deficiência auditiva, mas um termo que a comunidade surda não curte. A comunidade surda, ela não aceita ser chamado, a pessoa surda não aceita ser chamada de deficiente auditivo. Então, aquela pessoa que ela é surda, ela não ouve absolutamente nada. Mas ela faz sons, então ela interage de alguma forma. E como a gente sabe, sua cultura principal pelo uso da Libras. Então, essa pessoa que é surda não quer dizer que ela é muda. O mudo não emite nenhum tipo de som porque ele não tem cordas vocais. Então, ele não emite nenhum tipo de som. E a pessoa que é surda, ela não pode ser considerada muda, porque o surdo muitas vezes não sabe falar. Não porque não pode falar, mas porque não entendeu. Então, o surdo, ele emite algum som, seja gritar, fazer algum barulho, alguma coisa desse tipo. E considera-se deficiência auditiva a perda bilateral, parcial ou total de 41 decibéis ou mais, aferida por audiograma. Então, a deficiência auditiva consiste na perda parcial ou total da capacidade de detectar som, causada por má formação, que no caso é a causogenética, ou por alguma lesão na orelha ou na composição do aparelho auditivo. Então, a pessoa que possui deficiência auditiva, muitas vezes ela não se aceita, não quer ser chamado de surdo. Porque a deficiência auditiva por exemplo, ela muitas vezes tem a pessoa que tem deficiência auditiva, ela tem dificuldade de ouvir
de ouvir o que o outro está falando. Então, ela fica em o quê? Então, ela tá com dificuldade de ouvir, diferente da pessoa surda. A pessoa surda, ela não ouve nada. Nada. Então, a pessoa surda, ela vai identificar o que você está querendo falar pelo sua expressão, pelos seus lábios e etc. Definições e classificações da pessoa com deficiência auditiva e com surdez. A pessoa com deficiência auditiva ou com surdez apresenta perda parcial ou total da audição em determinadas frequências por conta de doenças congênitas ou adquiridas, o que dificulta a compreensão da fala por meio da audição. Então, a questão da pessoa surda ou com deficiência auditiva são vários os fatores que levam essa criança, esse adulto, a ele possuir a surdez ou a deficiência auditiva. O conceito de surdez que é considerado surdo todo aquele que tem uma total ausência da audição, ou seja, que não ouve nada. E é considerado parcialmente surdo todo aquele que a capacidade de ouvir, apesar de deficiente, é funcional com ou sem prótese auditiva. Então, é assim, gente. A pessoa que ela é surda, você muitas vezes não vai conseguir identificar aquela pessoa que ela é surda. Você tem que prestar atenção nos sinais. Por quê? Porque a pessoa que ela tem surdez, ela vai apresentar sinais. Que pode ser que não, a criança, no caso. A criança, ela, por exemplo, ela não vai responder quando é chamado de costas ou à distância, porque ela não vai estar ouvindo. Ela demora para começar a falar, porque ela não ouve. Como é que ela vai falar se ela não está ouvindo? Ela demora para aprender palavras novas e tem a fala pouco inteligível. Essa aí seria a questão mais para a questão da deficiência auditiva, porque a criança ela demora a aprender palavras novas porque ela tem pouca audição. Olha muito para os rostos, tentando fazer a leitura labial, que seria a questão dos surdos, porque não adianta você ficar gritando para aquele surdo, abrindo a boca bem muito, porque não vai adiantar, porque a pessoa surda, ela não vai entender o que você está querendo dizer, porque a maioria deles, eles identificam o que você está querendo dizer por meio da leitura labial. Essa pessoa também, ela prefere apontar ou fazer algum gesto que não tentar falar. Então, ela prefere apontar do que ela tentar fazer algum gesto para falar, porque ela não vai conseguir. E se você não tiver o conhecimento da língua, que no caso do surdo, a primeira língua dele é a Libras e em segundo o português. A pessoa que é surda, eles não são oralizados, ou seja, não sabem o português, porque eles não conseguem entender nada, o que o professor está querendo passar para ele, o que eu estou falando para ele. Então, ele não vai conhecer o português. A língua dele, a primeira língua do surdo, será a questão da Libras, será a Libras. Certo? Espero que esteja dando para vocês entenderem.
A deficiência auditiva pode se manifestar por surdez leve e moderada e surdez severa. A surdez leve e moderada é considerada quando a perda auditiva ocorre entre 40 e 70 decibéis em ambos os ouvidos e dificulta, mas não impede a pessoa de se expressar oralmente, bem como de perceber a voz humana, com ou sem autorização a utilização de uma prótese auditiva. Então, a surdez leve e moderada, a pessoa ainda ouve alguma coisa, mesmo com dificuldade, mas ela ainda ouve alguma coisa. E ela pode usar como meio a prótese auditiva, né? E a surdez severa profunda já é aquela que a perda auditiva ocorre acima de 70 decibéis, ou que vai impedir a pessoa de entender, com ou sem o aparelho auditivo, a voz humana, bem como adquirir naturalmente o código da língua oral. Então, aqui a pessoa já é considerada totalmente surda, porque já é uma surdez severa, profunda. Ela, mesmo que ela use o aparelho auditivo, ela não vai conseguir ouvir, porque ela não já perdeu totalmente, digamos assim, já perdeu totalmente a função de ouvir. Então, ela naturalmente, se ela não ouve, ela também não vai saber falar. Ela não vai ter o código da língua oral, que é a fala. Por isso que a pessoa surda, ela não fala, porque se ela não fala, se ela não está falando, é porque naturalmente ela não ouve. Quanto às causas, classificam-se em pré-natais, perinatais e pós-natais. Na primeira causa, pré-natais, a surdez é provocada por fatores genéticos e hereditários, doenças adquiridas pela mãe na época da gestação, que pode ser pela rubéola, tosplamafose, citomegalovírus, ou exposição da mãe a drogas tóxicas, medicamentos que podem afetar a audição, dentre outras coisas. Então, nessa primeira causa aí, que é a pré-natais, ocorre a surdez. A surdez ela é provocada por fatores genéticos ou hereditários durante a gravidez. A causa perinatais, a surdez é provocada mais frequentemente por parto prematuro. Anorexia cerebral, falta de oxigenação no cérebro, logo após o nascimento. E também por meio de trauma no parto, uso inadequado de forceps, parto excessivamente rápido ou parto demorado, dentre outras coisas. Então, nessa causa, a surdez ela é provocada durante o parto. Na causa pós-natal, a surdez ela é provocada por doenças adquiridas pelo indivíduo ao longo da vida, como meningite, cachumba, sarampo, além de uso de medicamentos otóxicos, do avanço da idade também e de acidentes. Então, nessa causa, aqui já o adulto ou a criança, ela já tem nascido. Então, ela já adquiriu a surdez durante a sua vida, ao longo da sua vida. Seja por meio de acidente, seja pelo avanço da idade, seja por uso inadequado de medicamentos, entre outras coisas.
Bom, minha gente, eu sou Edla Rayane e vou dar continuidade falando um pouco sobre período da aquisição e causa da deficiência auditiva. Quanto ao período da aquisição, a surdez ela pode ser dividida em dois grandes grupos, em surdez congênita e surdez adquirida. Então, a surdez congênita é quando o indivíduo ele já nasce surdo. Nesse caso, a surdez ela é pré-linguística, ou seja, ocorre antes da aquisição da linguagem. Vai ocorrer com o bebê ainda dentro da barriga da mãe. Então, essa surdez ela pode se dar através do uso de medicamentos que prejudicam as células do ouvido pela gestante durante a gravidez e também pode ser uma causa hereditária. A surdez congênita ela ainda pode se manifestar através de doenças infecciosas que a gestante pode adquirir durante a gravidez. No caso da rubéola, por exemplo, que é a mais frequente causadora de surdez, pelo menos aqui no Brasil, 1 a cada 1.000 nascimentos apresenta surdez congênita, causada por essa doença. Há também a toxoplasmose congênita, que é uma doença infecciosa causada por protozoários, normalmente encontrados em fezes de felinos. Por isso que é importante que quando uma gestante tem animais em casa, se tenha um certo cuidado. Sendo que essa doença, além de causar a surdez, ela pode causar também problemas neurológicos e problemas na visão da criança. Fora essas doenças que eu já citei, a gente tem também doenças e infecções sexualmente transmissíveis que podem também causar a surdez, no caso da sífilis, da herpes e da AIDS. No caso da sífilis, ainda há formas de tratamento para reduzir a chance do feto contrair a doença. Por isso que se torna importante um acompanhamento médico durante a gravidez. Já a herpes, ela é adquirida através do contato sexual, podendo ser transmitido para o bebê no momento do parto. E com isso também pode causar uma certa surdez na criança. E já a AIDS, ela pode ser transmitida durante o parto, podendo também causar surdez. Porém, atualmente, existem tratamentos que reduzem bastante, né, a questão do risco de infectar o bebê. Assim como eu já citei essas doenças, existem várias outras que podem causar a surdez na criança ainda dentro da barriga da mãe. Com isso, a surdez congênita não tem como ser prevenida, mas em casos de doenças infecciosas, há sim maneiras de prevenir ou pelo menos conter essa infecção para que a criança ela não seja infectada durante a gestação ou no momento do parto. Então, por isso que se torna importante um certo acompanhamento médico durante a gestação, com a realização de um pré-natal e tudo mais. E depois da gravidez, se torna também muito importante o acompanhamento na vacinação da criança. Porque através da vacinação correta e em dias, é possível evitar possíveis resquícios de doenças que a criança ela pode ter contraído ainda na gravidez. E quando a criança ela nasce realmente com a surdez congênita, é recomendado que ela se tenha um acompanhamento com profissionais da saúde, como o pediatra, fonoaudiólogo, otorrino, porque ali eles saberão a maneira correta de tratar cada caso. Pronto, isso foi a surdez congênita. Agora a surdez adquirida. A surdez adquirida, como o próprio nome já diz, é quando o indivíduo ele perde a audição no decorrer de sua vida. Então, houve alguma coisa no decorrer da vida de um indivíduo, podendo levar à surdez. Então, pode ser uma perda auditiva relacionada à idade, ou seja, com o passar dos anos, o indivíduo há uma diminuição na capacidade auditiva, com isso levando muitas vezes à surdez. Pode ser também uma perda auditiva induzida por ruídos, que no caso são sons que, quando ouvidos muito alto e por longo tempo,
podem acabar danificando algumas estruturas mais sensíveis dos ouvidos internos, que podem causar essa perda, levando-se também à surdez. Por isso que é muito importante a questão de som muito alto. É tanto que um exemplo que a gente pode dar é a questão do fone de ouvido. O fone de ouvido, ele tem que ser usado em um volume correto, porque quando usado por muito tempo em um volume muito alto, pode sim também levar à surdez. A gente também pode ter uma perda auditiva causada por infecções no ouvido, porém essa perda geralmente ela é temporária e pode desaparecer após um tratamento médico. Porém, se não tiver um tratamento médico, pode sim levar a uma surdez total, né? Então, a gente também temos a perda auditiva causada por alterações na tireoide, a perda auditiva relacionada a medicamentos, alguns medicamentos que são alguns medicamentos que eles são usados por uma certa frequência de tempo, né, por um longo tempo, podem sim também causar problemas de surdez. E também a gente temos a perda auditiva causada por perfuração de tímpano, sendo que o tímpano rompido ele pode resultar em uma perda auditiva sim. Em alguns casos, requer um procedimento cirúrgico e o tímpano é cicatrizado. Caso não tenha um acompanhamento médico e não haja essa cirurgia, né, pode sim levar o indivíduo a ter uma surdez total. Bom, aqui temos a aquisição e desenvolvimento da língua de sinais como primeira língua pode ocorrer desde que a criança participe das interações cotidianas com a comunidade com surdez, como ocorre com as que são ouvintes. Assim, com a convivência das crianças com surdez, com outras e adultos na mesma situação, fica evidente que o desenvolvimento delas é potencialmente melhor numa comunidade de pares, pois constrói estratégias de identificação no processo socio-histórico não fragmentado. Então, é muito importante que o surdo ele se mantenha integrado em sua comunidade, que se relacione com seus pares, ou seja, que se relacione com pessoas igual a eles, pessoas que também possuem surdez, sem se isolar da comunidade majoritária. Porém, o objetivo da interação, né, dessa interação com as pessoas surdas, é justamente a constituição de uma identidade própria, de ter uma identidade surda, de se aceitar, né, com potencialidades e limitações apenas surda. Porque o que diferencia a pessoa surda das demais ouvintes, né, das pessoas ouvintes, é justamente isso. São suas potencialidades e suas limitações apenas surda. Então, se torna muito importante também a questão aqui dos pais das crianças surdas estabelecerem desde cedo o contato com a língua de sinais, porque a língua que eles vão precisar se apropriar, né? Porque a língua é parte integrante no desenvolvimento do ser humano. E a falta de linguagem, de língua, pode trazer, sim, graves consequências para o indivíduo, no que se refere ao seu desenvolvimento emocional, social e intelectual. Então, é muito importante que os surdos, eles tenham, né, esse desenvolvimento e que eles percebam que podem, que são capazes, que eles interajam com os surdos e também que interajam com as demais pessoas sem precisarem se isolarem. Bom, aqui a gente tem as modalidades de atendimento educacional para pessoas com surdez e deficiência auditiva. Nesse primeiro ponto, a gente temos a escola bilíngue. Bom, a escola bilíngue é uma escola especial para surdos que foi modificada para atender às necessidades da educação inclusiva. As escolas bilíngues, elas priorizam a língua brasileira de sinais como a língua primária e o português escrito como a língua secundária para os alunos surdos. Ao contrário das escolas inclusivas,
que inclui alunos surdos em salas mistas com alunos ouvintes. Na língua na qual a gente pode dizer que a língua primária é o português, né? E a secundária vai ser a Libras, onde o intérprete ele se torna um mediador entre o aluno surdo e os demais ouvintes. Com isso, vai dificultar o quê? A aprendizagem do aluno. Por quê? Porque a linguagem nas escolas que incluem o aluno surdo, a língua primária não vai ser a língua de sinais, vai ser o português, né? Mas a gente sabe que o quê? Que a língua primária do surdo é a Libras e a língua secundária é o português. Então, a gente pode considerar que as escolas bilíngues, elas são capazes de preparar seus estudantes para a vida através de um ensino estruturado. Baseado em quê? Baseado na língua de sinais, que facilita o desenvolvimento e a aprendizagem do aluno surdo em sala de aula. Nessa sala de recursos, a gente ainda retrata um modelo muito anterior. Em salas que deveriam ser utilizadas para trabalhar as especificidades e as dificuldades dos alunos. E essas salas, elas não passam de ambientes usados somente para responder a atividades dos alunos, sem que os mesmos entendam o que estão fazendo. Por isso que nessas salas, a gente ainda percebe que não existe o quê? A presença de professores bilíngues e nem metodologias adequadas para desenvolver as atividades que deveriam ser realizadas. Então, outro agravante que a gente ainda vê nessa sala de recursos para ser efetivado o trabalho, com muitos alunos surdos e que muitos ainda não dão o verdadeiro valor, né, não dão a fundamental importância, porque a gente percebe o quê? Que nessas salas a gente ainda encontra profissionais que não são capacitados, que são qualificados, né? Que nessas salas deveria sim ter profissionais qualificados para atender às necessidades das crianças, não só de crianças surdas, mas as necessidades de qualquer criança que precise desse atendimento, né? Então, a gente precisa de escolas que tenham sala de recursos multifuncionais estruturados e implantados para que os alunos eles possam se beneficiar realmente. Porque é importante também que os alunos tenham profissionais qualificados e que esses profissionais eles tenham uma formação continuada. Então, o que a gente percebe é que ainda precisa-se ser oferecido formações continuadas e que os profissionais eles estejam qualificados, né, para atuar nessas salas e também eles estejam abertos para práticas pedagógicas novas, né, que ajudem o aluno, não só o aluno com surdez, mas também há vários outros alunos que possuem alguma deficiência, que possuem alguma necessidade. E também a gente traz um pouco que essas salas de recurso, elas precisam ser um pouco, como é que eu posso dizer? Os pais, né? A questão dos pais. Os pais, eles precisam saber da verdadeira importância dessa sala de recursos. Então, é muito importante que a escola ela promova eventos, ou assim como reuniões, conversas individuais ou conversas coletivas, que conscientizam a família da criança participar dessa sala de recursos. Bom, temos agora o CAIS, que é o Centro de Atendimento às Pessoas com Surdez, e nesse centro de referência, eles foram criados, né, em parceria entre estados, municípios e governo federal para o apoio às atividades
para apoio às atividades com pessoas com deficiência auditiva e também surdez. Então, esse centro ele tem a função de formação continuada, preparação de materiais e também de atividades de suplemento ou complemento aos atendimentos realizados nas escolas. Então, esse centro ele apoia pessoas com surdez, professores e intérpretes. No caso agora do atendimento educacional especializado, a nova Política Nacional de Educação Especial orienta para o atendimento educacional especializado, o AEE, que identifica, elabora e também organiza o quê? Recursos pedagógicos e de acessibilidade. Então, o AEE, ele tem a função de quê? De eliminar as barreiras para a plena participação dos alunos, considerando suas necessidades específicas. Então, o AEE é muito importante e também é bastante, posso dizer que é de fundamental importância ressaltar que ele não substitui a escolarização, mas ele complementa a formação do aluno, tendo em vista a autonomia e também a independência, né, que o aluno ele vai construir fora, dentro e fora da escola. Então, o atendimento educacional especializado, ele é realizado nas salas de recursos multifuncionais, podendo ainda ser realizado em um centro especializado, se a sala de recursos, por exemplo, não existir ou não estiver disponível em escolas da comunidade. Porém, as salas de recursos, que a gente diz mais as salas de AEE, elas devem sim estarem, né, constituídas sim dentro das escolas e precisam sim estar funcionando. Muitas vezes essas salas de AE, elas não funcionam com profissionais qualificados, sendo que deveriam sim ser profissionais qualificados. Bom, sem linguagem não somos seres humanos completos e por isso é preciso aceitar a natureza e não ir contra ela. Obrigados a falar algo que não lhe é natural. Os surdos não são expostos suficientemente à linguagem e estão condenados ao isolamento e à incapacidade de formar sua identidade cultural. Olive Sacks. Então, Olive, ele traz nessa citação a importância da linguagem, porque a mesma ela é de fundamental importância para todas as pessoas. Então, ela é parte integrante do desenvolvimento do ser humano. Então, com isso se torna relevante que a pessoa surda a aceitação, né? Que a pessoa surda ela tenha essa aceitação da forma de se comunicar. Porque muitas vezes há um certo atraso nessa aceitação. E pode acarretar, sim, prejuízo no desenvolvimento cognitivo e também emocional. Além de ocorrer prejuízos na comunicação da criança surda ou do jovem surdo, né? E que a gente percebe que a utilização da Libras pelos surdos possibilita o quê? O entendimento, podendo facilitar o atendimento às suas necessidades, os seus anseios e também às suas perspectivas. E Olive também traz que os surdos não são expostos suficientemente e por eles se sentirem muitas vezes diferentes das outras pessoas, eles preferem se isolar, porque para eles é uma forma de vergonha muitas vezes, né? Eles se sentem muitas vezes envergonhados por sua maneira de se comunicar ser diferente de pessoas ouvintes e com isso eles preferem se isolar, sem querer ter amizades, sem querer se comunicar. Então se torna muito importante aqui nesse processo, dentro da escola, dentro da família, o quê? A participação, seja dos pais ou seja dos profissionais, para ajudar essa criança e esse jovem, né, nesse meio, porque ele precisa se comunicar.
E ele precisa se desenvolver. E esse desenvolvimento só acontece através da comunicação, que ele precisa para todo o decorrer de sua vida. Que a língua de sinais vai ser algo para o decorrer de sua vida. Com isso, ele necessita desenvolver essa parte e se aceitar, e não se isolar. Bom, terminando, eu termino aqui agora sobre cultura surda e venho falar um pouco o que é cultura surda. A cultura surda é um conjunto de características que tornam uma pessoa parte da comunidade surda ou do povo surdo, permitida principalmente pelo uso da língua de sinais. Logo, a cultura surda é colocada em oposição à cultura ouvinte, ou seja, o modo de ser e de se comunicar que é característico das pessoas que ouvem. Então, a gente, apoiados ao conceito de multiculturalismo, que entende a cultura não apenas relacionada à etnia, à nação ou à nacionalidade, mas como um lugar de direitos coletivos, né, para determinação própria de grupos, muitos autores eles vêm defendendo a existência de uma cultura surda. E para os surdos, ter uma cultura é viver em igualdade. Porque é por meio da cultura surda que o surdo pode entender melhor o seu mundo. E dessa forma, se for preciso também modificar algo, se torna também acessível para o mesmo. Com isso, a cultura favorece o quê? A identificação e a definição da sua identidade própria, que seria a identidade surda. Então, assim, pode-se levar à pergunta: existe uma cultura surda em um país de ouvintes, assim como o nosso? Bom, eu fiz essa pergunta e já respondo que sim, existe. E de uma forma que o quê? Que se diferencia da cultura de ouvintes. Porque é por meio de valores, estilos e atitudes e práticas diferentes que ela vai se tornar o quê? Diferente. Porém, que isso não deixa de existir uma cultura surda, né? E para finalizar essa parte de cultura surda, o pesquisador Owen Whitley diz que na cultura surda também há discriminação. Então, da mesma forma que existe discriminação nas diversas culturas, não seria diferente na cultura surda. Esse pesquisador ele diz que há sim discriminação também na cultura surda. E o mesmo adverte que situações assim acontecem com frequência no meio da construção dessa cultura, assim como nas demais culturas. Olá, gente, boa noite. Me chamo Ingrid Islane e vou dar continuidade ao nosso trabalho falando um pouco do que vem a ser Libras. A propósito, Libras é a sigla da Língua Brasileira de Sinais, é uma língua da modalidade gestual visual, onde é possível se comunicar através de gestos, expressões faciais e corporais. Ela foi considerada uma língua oficial do Brasil desde 24 de abril do ano de 2002, que através da Lei número 10.436, a Libras ela tornou oficial, sendo a primeira língua dos surdos. A Libras ela é muito utilizada na comunicação com pessoas surdas, ela sendo, portanto, uma ferramenta de grande importância na inclusão social. A lei reconhece a Libras como a primeira língua da comunidade de surdos. Foi também de grande importância na conquista dos direitos surdos, dentro do contexto social, educacional e profissional, que até então não existia, e se existia era com muita dificuldade. A partir dessa lei, houve grandes mudanças na realidade da comunidade surda, que uma vez que é garantido por lei, que toda pessoa com surdez deve ser educada na sua própria língua nativa, que seria a Libras. Para vocês terem a noção que, segundo a última pesquisa do IBGE,
de mais de 9 milhões de pessoas com deficiência auditiva, apenas 700 mil delas usam a língua brasileira de sinais, que é a Libras, ou até mesmo que tenham conhecimento dela. Então, os desafios encontrados pela criança surda, que a propósito são inúmeras, né? Dentro da família, na escola e na sociedade. Então, a escola deve ser um elemento transformador. A isso acrescentaríamos, deve ser de modo especial para o surdo, mais do que para qualquer criança ouvinte, pois temos que admitir o seu universo, mas transformar sua deficiência em eficiência. Talvez, mais do que nunca, mais do que educadores em geral, tenhamos o compromisso com a escola transformadora. Em primeiro lugar, é importante entender a educação inclusiva como um marco inicial para uma sociedade mais tolerante, né? Que a educação inclusiva, simultaneamente, venha com o modelo de ensino como um tema transversal de que a inclusão não é um projeto e que deve ser mantido dentro da metodologia, dentro do plano de aula, dentro da grade curricular, que a proposta é de extrema importância, cuja sua expectativa e estratégia beneficie não só os alunos com deficiência, ou seja, falar de uma educação para surdo e para pessoas com deficiência está relacionada ao pensar numa educação que seja de fato para todos, né? Que a criança ouvinte também tenha noção, tenha consciência do mundo, da comunidade surda, que entre no universo da criança surda, que para assim possa ajudar ela da melhor forma possível, né? Que a escola, por sua vez, ela tem um papel de proporcionar um ambiente adequado para esse aluno, que ela busque sempre levar recursos inovadores, transformadores, que ensine esse aluno com surdez da melhor forma possível. Busque entrar dentro de sua realidade, conhecer suas necessidades, se aprofundar nela, para assim tentar ajudá-la da melhor forma possível. Então, quando Alfredo coloca, talvez mais do que educadores em geral tenhamos o compromisso com a escola transformadora, parte da questão de que a escola, por sua vez, tem um papel de proporcionar um ambiente adequado para que o aluno possa ter acesso de forma diferenciada ao ensino, que as crianças ouvintes tenham consciência do universo da criança com surdez, e com isso o estudante é levado a pensar, a questionar, a trabalhar a favor do coletivo sempre, e assim havendo a inclusão. Então, os desafios encontrados pelo professor. O desafio encontrado pelo professor seria a comunicação de ouvinte para surdo, que fica claro que o professor que ele não tem consciência da língua brasileira de sinais, que ele não sabe usar a Libras a seu favor, consequentemente ele terá um grande desafio ao comunicar com essas crianças surdas, né? Também é digno de destacar a questão da menção da relevância do trabalho do intérprete educacional, que, por lei, toda criança surda tem que ter esse acompanhamento. E não devemos esquecer da importância do mesmo na questão do auxílio do professor dentro de sala de aula, o que, querendo ou não, dá mais confiança ao professor ao lidar com essas crianças com surdez. Então, a construção de práticas pedagógicas que atendem os alunos surdos e ouvintes, que eu acho que ainda é uma grande dificuldade na questão que como o professor vai articular atividades, vai procurar essas atividades que tanto supra as necessidades do aluno com surdez, tanto com os ouvintes. Querendo ou não, as crianças surdas tem que ter uma atividade especial, tem que ter uma atividade transformadora,
tem que ter uma atividade que leve o conhecimento com mais clareza e mais facilidade para essa criança. Então, as atividades que incluem o aluno com a surdez, que foi o que eu acabei de dizer, né? E quais os critérios deve-se utilizar para avaliar o aluno? Ou seja, eu acho que é uma grande interrogação dentro da educação, como o professor vai avaliar esse aluno. O professor deve avaliar esse aluno a partir de suas habilidades com a aprendizagem, a partir do que ele aprendeu, a partir de como é a metodologia do professor, de como o professor auxilia nessa aprendizagem, quais as atividades que o professor leva para essa criança. Então, enfim, a avaliação deve ser a partir da própria metodologia do professor, de como ele buscou levar essas atividades e como ele buscou levar essa aprendizagem para o aluno surdo. Os alunos com deficiência auditiva surdez necessitam de métodos, recursos didáticos e equipamentos especiais para o desenvolvimento da fala, da linguagem e das correções de fonemas. O professor e até mesmo a própria escola, ela tem que ter em mente a relevância que se tem na questão da adaptação de materiais didáticos para essas crianças surdas. E que, de fato, ao abordar essas metodologias e esses métodos, obtém, querendo ou não, um retorno na aprendizagem dos alunos surdos de maneira mais positiva. O que fica claro que a adaptação de materiais oferece, sim, um ensino com mais clareza para aluno surdo. Porém, os docentes necessitam de uma formação continuada para que isso se efetive, visto que, querendo ou não, na maioria dos professores não possui uma formação acadêmica apropriada. Tem professores que não tem nem a consciência da qual importante é a língua de sinais na vida de uma criança surda, que é sua primeira língua, é sua língua nativa, é a língua única que pode se comunicar com outras pessoas, é a língua que ele vai se expressar da melhor maneira possível, e que o professor deve ter essa formação, deve ter essa consciência de que a Libras é tão importante quanto a língua portuguesa é para nós ouvintes. Então, quando eu aceito a língua de outra pessoa, eu aceito a pessoa. Quando eu rejeito a língua, eu rejeitei a pessoa, porque a língua é parte de nós mesmos. Quando eu aceito a língua de sinais, eu aceito o surdo. E é importante ter sempre em mente que o surdo tem o direito de ser surdo. Nós não devemos mudá-los, devemos ensiná-los, ajudá-los, mas temos que permiti-los ser. Quando aceitamos o outro da forma que ele é, automaticamente proporcionamos a inclusão. Em que sentido? No sentido de uma troca, de uma parceria, da partilha de mundos e culturas diferentes da nossa. E até mesmo a descoberta e consciência da possibilidade que temos de romper a barreira do preconceito e a exclusão, né? E consequentemente, acabamos avançando um passo para a inclusão de modo simultâneo. Então, à medida que nós, ouvintes, inclui o surdo, consequentemente, a gente participa de uma história em construção de uma sociedade mais tolerante, mais respeitosa, de uma sociedade menos hipócrita, e ajudamos uma sociedade a qual fazemos parte, né? Afinal, nós somos todos diferentes e um precisa do outro, né? E a sociedade é tudo aquilo que fazemos parte. Então, boa noite, gente. Muitíssimo obrigado pela atenção.